Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você que vai ler e meditar comigo hoje. Nós vamos fazer a meditação do capítulo 6 do livro de Juízes. Eu tô um pouco fanhosa porque eu tô com dor de garganta, acordei um pouquinho gripada, mas em nome de Jesus eu tô bem. Vamos orar pedindo ao Senhor sabedoria, discernimento, para que o Senhor nos ajude a entender o que Ele fala através da Sua santa palavra. Amém, Pai querido? Graças te damos, Senhor, por esse dia lindo. Graças te damos porque Suas misericórdias já se renovaram em nossas vidas. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de abrir a Sua palavra, de poder abrir a Sua palavra e meditar nela a qualquer hora do dia e da noite. Obrigada, meu Deus, por tanto amor. Querido Deus, abre os nossos olhos, prepara o nosso coração para receber a Tua santa palavra que é viva e eficaz. Fala conosco, Pai. Essa é a oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. O capítulo 6 de Juízes nos apresenta a história de Gideão, um homem que à primeira vista parecia tudo, menos um líder forte. Ele estava escondido com medo dos midianitas, mas Deus o chamou para libertar Israel. Esse capítulo nos ensina, irmãos, que Deus escolhe pessoas improváveis, fortalece os fracos e nos convida a confiar nele, mesmo quando tudo ao redor parece difícil. Mais uma vez, Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor e caiu sob a opressão dos midianitas. Por 7 anos, os israelitas sofreram ataques constantes. Os midianitas destruíram colheitas, roubavam gado e deixavam o povo na miséria. A situação ficou tão grave que os israelitas começaram a se esconder em cavernas. A crise levou o povo a clamar ao Senhor. Essa é uma constante do livro de Juízes. O povo se afasta de Deus, cai em opressão, clama por socorro e Deus, em sua misericórdia, levanta um libertador. Deus responde enviando um profeta, lembrando Israel que eles estavam naquela situação por causa da desobediência. O problema não era que Deus os abandonou, mas que eles haviam abandonado a Deus. Quando o anjo do Senhor aparece a Gideão, ele estava malhando trigo no lagar, um lugar fechado e escondido, porque ele tinha medo dos inimigos. Mas a saudação do anjo parece irônica. O Senhor é contigo, homem valente. Gideão, um homem assustado, escondido, é chamado de valente. Deus não estava vendo apenas quem ele era naquele momento, mas quem ele se tornaria pela graça divina. Gideão, no entanto, questiona: se Deus está com Israel, por que estão sofrendo? Onde estão os milagres que seus antepassados contavam? Deus não responde explicando o sofrimento, mas chama Gideão para agir. Vai nesta tua força e livra Israel. Mas Gideão duvida. Ele se vê como o mais fraco da tribo de Manassés, alguém sem nenhuma influência e sem poder. Deus, porém, não está preocupado com as limitações dele. A resposta de Deus é clara: porquanto eu hei de ser contigo. O poder para vencer não estava em Gideão, mas em Deus que estaria com ele. Antes de enfrentar os midianitas, Gideão precisava destruir os ídolos dentro de casa. Deus manda que ele derrubar o altar de Baal e o poste ídolo de Acerá.
que estavam na propriedade de seu pai. Em seu lugar, levanta um altar ao Senhor. Esse é um princípio fundamental. Antes de Deus usar alguém para transformar o mundo, Ele transforma a própria vida dessa pessoa. E Gideão obedece, mas com medo. Ele faz isso de noite para não ser visto. Depois disso, Gideão ainda pede sinais a Deus, colocando a lã no chão e pedindo que um dia a lã ficasse molhada e o chão seco, e no outro dia o contrário. Deus, em sua paciência, responde aos sinais. Isso mostra a fraqueza da fé de Gideão, mas também a misericórdia de Deus para com aqueles que buscam confirmação em momentos de insegurança. A história de Gideão nos ensina que Deus escolhe os fracos para mostrar sua glória. Gideão se via como insignificante, mas Deus o chamou de valente. O que faz a diferença não é a força humana, mas a presença de Deus. Antes de lutar contra os inimigos externos, Gideão precisou derrubar os ídolos dentro de casa. E mesmo com medo, ele obedeceu. Quantas vezes, irmãos, nos sentimos fracos, incapazes e inseguros para fazer o que Deus nos chama. Mas Deus não nos vê apenas como somos hoje. Ele vê quem podemos nos tornar pela graça dele. Se ele nos chama, ele também nos capacita. Como Gideão, devemos confiar mais na palavra de Deus do que nas nossas limitações. Que possamos, irmãos, nos levantar, derrubar os ídolos da nossa vida e obedecer ao chamado do Senhor. Maravilha, né? Glória a Deus, aleluia por essa meditação. E refletindo nesse capítulo, trazendo para os nossos dias, a gente vê a história de Gideão, ela nos lembra da importância da obediência e da confiança em Deus, independentemente, irmãos, das circunstâncias. Em nossas vidas, enfrentamos nossos próprios desafios e adversidades. E muitas vezes nos sentimos oprimidos pelas preocupações, pelas dúvidas e pelos medos. No entanto, assim como Gideão, somos chamados a confiar na promessa de Deus, de estar conosco. Ele não nos abandona em meio às dificuldades, mas oferece força e orientação quando buscamos a sua presença. A história de Gideão nos recorda que Deus usa instrumentos improváveis para cumprir seus propósitos. Gideão era um homem comum, de uma família humilde, que inicialmente duvidou de sua própria capacidade. Mas Deus viu algo nele que Gideão não via em si mesmo. Isso nos desafia a não subestimar o potencial que temos em Deus. Às vezes, as pessoas menos esperadas se tornam agentes de mudança poderosos em nossas vidas e em nossa sociedade. Outra lição importante nesse capítulo é a compreensão de que nossas fraquezas podem ser usadas por Deus como oportunidades para a sua glória. Gideão não era um guerreiro invencível, mas um homem com dúvidas e inseguranças. Deus não apenas o chamou, mas também operou milagres por meio dele. Isso nos ensina, irmãos, que nossas imperfeições e limitações não são obstáculos para Deus, mas espaços onde sua graça e poder podem brilhar. Às vezes, desejamos garantias adicionais em nossos momentos de dúvidas, e Deus, em sua infinita paciência, muitas vezes responde a essas buscas. Isso nos encoraja
a compartilhar nossos corações com Deus, a pedir sua orientação e a buscar sua vontade com humildade. Por fim, meus irmãos, a capacidade de Gideão de reunir um exército de voluntários de diferentes tribos nos lembra da importância da unidade e do trabalho em equipe em nossos dias. Quando enfrentamos desafios, seja como comunidade ou nação, a união em torno de um propósito comum é essencial para superá-los. Em resumo, irmãos, a história de Gideão nesse capítulo é uma fonte de inspiração e lições atemporais que ressoam em nossas vidas modernas. Ela nos chama a confiar em Deus, a reconhecer a capacidade divina dentro de nós e a buscar a sua orientação, mesmo em momentos de dúvida. É uma história que nos recorda que, apesar das nossas fraquezas, Deus pode nos usar de maneira extraordinária e que a unidade e a fé são poderosas forças que nos ajudam a superar desafios. Não importa, irmãos, quão formidáveis eles possam parecer. Amém? Que maravilha, né? Vamos orar agradecendo a Deus essa meditação, agradecendo a Deus essa reflexão. Pai querido e Pai amado, obrigada. Obrigada por essa leitura, obrigada por essa meditação. Obrigada, Senhor, porque o Senhor fala conosco quando estamos abertos a ensinamentos que vêm de Ti. Senhor, eu oro para que o Senhor nos revele seus caminhos e propósito em meio às nossas tribulações. Que o Senhor permita, Pai, que a gente alcance a dependência total em Ti. Ah, Senhor, nos ajude a confiar apenas em Sua direção. Que a gente dependa única e exclusivamente de Ti, não da nossa própria compreensão, Pai amado. Deus, fortaleça a nossa confiança em Seu plano e nos capacita a superar qualquer obstáculo, Pai querido. Te pedimos, transforme as nossas fraquezas, Pai, em oportunidades para a Sua glória e que nós estejamos dispostos a Te obedecer, a obedecer ao Teu chamado, assim como Gideão fez. Ah, Senhor, obrigada. Obrigada porque o Senhor não nos chama com base na nossa força, e sim na Tua força. O Senhor, além das Tu vê, Pai, além das nossas fraquezas e nos transforma para cumprir os Teus propósitos. Ah, querido Deus, dá-nos coragem para Te obedecer, mesmo quando nos sentimos pequenos. Que nós possamos, querido Deus, confiar em Ti e remover tudo que nos afasta da Tua vontade, Pai. Que a gente foque nos Teus ensinamentos, que a gente obedeça a Tua direção, Pai amado. Obrigada, Senhor, por Teus ensinamentos. Obrigada, Senhor, por nunca desistir de nós. Obrigada, Deus, por nos amar tanto. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas iniquidades, Pai amado. Essa é a oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês.